Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo... Aqui, ó. Versículo 2. No 2, certinho, muito obrigado. Vai à casa dos recabistas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então busquei Janaías, filho de Jeremias, filho de Abanizias, seus irmãos e todos os seus filhos, e toda a comunidade dos recabitas. Só um adendo. Esse Jeremias aqui é outro Jeremias. É outro Jeremias. Jeremias não, é outro Jeremias. E ao templo do Senhor, a sala dos filhos de Darias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Saul, o porteiro. Os outros filhos da casa dos recabitas, taças cheias de vinho, pão e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não bebemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não voltareis, nem possuireis vinho alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Onde? 9, certinho, muito obrigado. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente. Temos vivido em tendas, obedecido fielmente a tudo o que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Quando Nabucodonosor invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônicos e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia, antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim. Porém, que vós tenham falado a voz, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Bem, então o que aconteceu aqui, gente? Os caras estavam lá, Judá terminando aquela perversidade só, né? E no meio deles tinha um grupo, os recabitas, que eram israelitas, detalhe, mas não era tipo um povo estrangeiro, os recabitas eram israelitas, entendeu? Eles só eram meio que tipo uma família, né? Tem gente que fala que é uma família, tem gente que fala que é um clã. Eu, assim, pelo que eu li, estudei ali, eu acredito que era uma família, entendeu? Mas eles eram ali do meio dos israelitas. E aí esses caras, galera, eles tinham um voto com um dos patriarcas deles, e eles eram fiéis àquele voto, tipo, de não beber vinho. E não era coisa simples não, tipo, beber vinho na época era coisa muito comum. Então você abrir mão daquilo era algo bem assim, para casos muito específicos, sabe? E eles não bebiam vinho, eles não construíam casa, viviam como nômade, entendeu? E nômade no caso seria que não tem morada fixa, sabe? Que faz acampamento no lugar, depois anda, faz acampamento em outro lugar. Então assim, e esses caras, eles fizeram um voto a um ano e foram fiéis a esse voto. Só que Judá, que teve um voto com Deus, Deus vivo, eles não foram fiéis ao voto, entendeu? Enfim, a gente vai entrar nisso, senão eu vou dar a lição toda aqui já, só nessa introdução. A introdução aqui da lição, ela diz assim, ó: o Senhor ordenou de Jeremias tomar os recabitas como um exemplo de fidelidade, para contrastar com a infidelidade e a dureza do coração de Judá. O objetivo divino era despertar o seu povo para que se arrependesse. Na lição dessa semana vamos estudar a respeito da necessidade do crente manter-se santo e fiel a Deus em um mundo caído, partindo do exemplo dos recabitas.
Então, quem são os recabitas? Vamos ler aqui, vou tentar ler bem rapidinho para não tomar muito tempo, senão eu não termino. Segundo o dicionário bíblico Baker, os recabitas são uma família ou talvez uma ordem que tem as suas origens em Jonadab. Jonadab é o nome do meu irmão. A título de curiosidade. Só uma curiosidade. O meu eu não sei onde vem. Um filho queneu, né? Origens em Jonadab. Um filho queneu ou descendente de Recabe. Né? Jonadab era um filho queneu, né? Ou descendente de Recabe. Mas ele era um filho dele. E o 14 diz, ó, as palavras de Jonadab é filho de Recabe. Então ele era filho mesmo, cujos integrantes são zelosos pelo Senhor. Eles são citados no capítulo 35 do livro de Jeremias, os recabitas, né? Como exemplo para Judá. O profeta, mediante a orientação do Senhor, usou esse grupo com a finalidade de proferir uma mensagem ao povo de Judá. No entanto, pouco se sabe sobre a origem desse grupo, mas o que se sabe é suficiente para chamar a atenção, principalmente pelo compromisso que tinham com o seu modo de viver que receberam de seus patriarcas. Então, os recabitas, eles eram descendentes de um povo, que é tipo assim, Moisés estava lá, aí ele mata lá o guarda do Egito e foge do faraó, para morrer. Aí ele se encontra lá com Jetro, né, que era um queneu, Jetro era do povo queneu. Aí Moisés se casa com Zípora, e meio que os queneus eles entram na família dos israelitas, assim, por meio desse casamento. Aí passa muito tempo, os descendentes desses queneus, que entraram na família meio que por adoção, eles dão origem a Recabe, né? Recabe é descendente dos queneus, né? E os queneus também viviam, né, como nômades, né? Praticamente igual aos recabitas, os queneus viviam. Eles viviam como nômades entre os montes do Sinai e o sul de Canaã, naquela região da Palestina. Porque estava no meio do nada, já. Eu não tenho um mapa para mostrar para vocês, né? A gente podia colocar um quadro aqui um dia. Mas ali no sul da Palestina, né? Uma curiosidade aleatória. O nome deles vem do fato deles trabalharem muito com metalúrgica na época. E é uma habilidade muito bem vista, sabe? E eles foram muito bondosos com Israel, né? Até porque eles faziam parte da própria família de Moisés, né? E os queneus, que deram origem aos recabitas, eles viveram de 1200 a 1400 a.C. Por aí, não dá para saber ao certo. Agora, falando dos recabitas, né? Eles eram uma família, como eu disse, ou uma ordem, eu acredito que seja uma família, que eram reconhecidos por seu estilo de vida bem radical, né? Onde, como eu disse, eles se abstinham de vinho, viviam de forma simples, entendeu? De forma simples em geral, tipo, não ficava juntando riquezas, esse tipo de coisa, sabe? Não frequentava festas, assim, de banquetes. E, né, como eu disse, eles viviam como nômades. Então, os recabitas eles eram um povo bem simples, assim. Nessa ocasião, eles estavam em Jerusalém porque eles estavam fugindo do exército, acho que era dos assírios. Fala aqui, ó. Não sei se fala nesse versículo, aqui, ó. Identificamos. Aqui, ó. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta terra, dissemos, né, os recabitas falaram: vinde, vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios. Mas eles não frequentavam a Jerusalém, eles nem ficavam por lá, entendeu? Isso no caso dos recabitas. Então, este era o povo recabita, eles eram descendentes dos queneus, eles viviam de forma muito simples, né? O líder deles foi Recabe, né? E posteriormente Jonadab, que é o nome do meu irmão, e é isso aí, os recabitas foram esse povo. Agora, como é que eles viviam? Nós vamos ver aqui no 2 como eles viviam. Eles levavam uma vida simples, né, como eu disse, e isso se deu porque Recabe, seu líder fundador, estabeleceu limites com a intenção de protegê-los da imoralidade. Eles habitavam em tendas e viviam como peregrinos, andando pela terra. Daí porque não construíam, não plantavam e nem cultivavam vinhas. Vinhas é a árvore que dá a uva, gente. Acho que seja sabe. A maneira de viver deles era fruto de uma decisão pessoal, que a gente já vai falar mais isso depois,
a partir de seu líder. Não era uma exigência de Deus. Já que o seu povo recebeu promessas que na terra prometida teria casas bem construídas, plantações em abundância, bens dos mais diversos e fartura de alimento. A vida dos recabitas se assemelha em certa medida com a vida dos nazireus, pois também viviam em abstinência de vinho e com hábitos que os distinguiam da maioria das pessoas. Então, o que eu achei interessante aqui, ó, diz, estabeleceu limites com a intenção de protegê-los da imoralidade. Então, eles identificaram ali, porque muito antes, Israel como um todo, antes da divisão entre Israel e Judá, eles já viam um padrão de desvio moral dos israelitas, entendeu? Então, Recabe, né, viu aquilo lá e falou, cara, isso aqui tá errado, eu vou pegar minha galera e vou criar aqui um conjunto de regras. Isso foi, como diz aqui a própria lição, uma decisão pessoal dele. Deus não pediu nada para Recabe. Falei, não, eu vou separar aqui, esse povo vai viver assim, 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 e para eles não caírem nos mesmos pecados que esse povo está caindo. Entendeu? Então eles já identificaram, né, a origem dos desvios morais de Israel e já pularam fora. Aqui fala como peregrinos, né? Andando pela terra. E uma decisão pessoal a partir do seu líder. Por que eu coloquei uma pequena ênfase nisso? Porque assim, você pensa, cara, eles eram tão fiéis a Recabe, a Jonadab, né, os patriarcas da família deles, só que tipo, não foi, por exemplo, não, eu recebi de Deus, é porque eu fui numa guerra e eu vi isso e aquilo, não, eu só falei que vocês têm que viver assim, cara, porque senão você está caindo nos pecados que vocês estão caindo. Simplesmente, os caras conseguiram. Entendeu? Então, aí quando você coloca isso em contraste com Judá, que era, né, digamos assim, o reino menos pior, né, por causa da linhagem de Davi, você fica assim de cara, porque os caras foram fiéis a um voto que o líder fez, tipo assim, por querer, e Judá vinha profeta, geração de profeta, para falar para eles se desviar daqueles caminhos que eles estavam seguindo, mas eles não matavam os profetas, né? Você vê no próprio livro de Jeremias, que Jeremias é maltratado, jogado num poço. Então você vê assim, não faz sentido, né, cara? E por que de Deus usar esse exemplo dos recabitas, né? Os caras foram fiéis a um voto de um líder humano e Judá não conseguiu ser fiel ao Deus eterno. Judá também pode ouvir a gente, tá, João? Voltando deixa. Só uma adenda aí, engraçado, porque, por exemplo, né? Nessa época aí, um homem percebeu que beber poderia estartar um problema, né? E hoje a gente tem tantos crentes na igreja que bebem, né? E eles não veem dificuldade nenhuma, não vê problema. Sim. É louco isso aí, né? Porque, por exemplo, olha a época que esse cara desconfiou, rapaz, esse negócio de beber aqui vai dar ruim. Já deu ruim com Noé lá atrás, vai dar ruim agora. E é loucura, né? Porque eu conheço muitos cristãos que tentam beber, eles bebem, né? E tentam justificar a bebida. Tem que tentar encaixar na Bíblia. A Bíblia fala que é bom, saúde, não sei o quê. Usa lá Timóteo. E isso aqui, eu vejo que isso aqui seria quase que o detalhe dele aí é mais ou menos vou fazer uma associação com os costumes que nós temos na igreja, não são doutrinas. É igual o Anderson às vezes fala, aquilo lá não te leva, pode ser que não te leve para o céu e nem te leve para lugar nenhum, mas aquilo ali, o costume foi colocado para que nós seguíssemos por um objetivo. De certa forma, é como se as pessoas quisessem controlar, né? O costume ele foi inserido dentro da religião, na nossa em especial, com uma forma de controlar o pecado que as pessoas cometeriam. Por exemplo, o cara que olhou e viu que beber era um problema, ele se antecipou ao problema para o povo. Porque o problema não foi seguir o que Jonadab falou.
Porque o que o Jonadab falou é válido. Não beba. O problema foi que eles seguiram cegamente o homem e não conseguiam ter a hombridade de seguir a Deus. Onde, por exemplo, eles colocaram costume, veja dessa forma, eles colocaram costume acima da doutrina de Deus. Colocaram, ainda hoje você vê cristão, é muito engraçado você pensar que é uma história tão específica no meio da Bíblia, os recabitas, num capítulo lá no meio do livro de Jeremias, que tem tanta coisa. Pois é, aí E a magnitude, a lição que isso aqui traz, são 18 versículos direcionados a essa experiência, e quanta lição traz. Hoje em dia a gente lida com o crente dessa forma, que ele coloca usar o terno acima de qualquer coisa. Você pode até, ele usa terno, desobedece a Deus, faz não sei o que, faz um monte de coisa, mas como ele usa terno, tá tudo certo. Ele mente mais do que... Mas ele vem todo culto, ele não esquece a Bíblia dele em casa, ele não usa barba, a barba dele é sempre, a cara dele é lisa igual o bumbum da criança, mas a obediência a Deus mesmo, que seria a ênfase, é igual, não é que esteja errado, não tem nem como você falar que o costume de alguém está errado. Mas como é que você vai falar para Jonadab que não beber é errado? Ou que o ideal é que não beba? Tá, tudo certo, não tem problema, né? Muito doido, cara. Você vê 18 versículos no meio do nada. sim, e um ensinamento tão importante. Tão importante. E muitas vezes a resposta que falta numa pergunta que alguém te faz assim. Sim. Tipo, avulso. Não, por que vocês não bebem? Às vezes você, em vez de dar uma resposta, não, eu só não posso. Você tem algo muito mais profundo para falar. Mas, sei que o Anderson falou, eu até ia falar mais adiante na lição. Que é... O cara, assim, ele viu e se antecipou, entendeu? Ele percebeu o problema ali. E hoje em dia as pessoas querem meio que normalizar isso porque a Bíblia não proíbe. Entendeu? Assim, vamos ver na prática. Na prática é diferente. Isso, vamos ver o pecado na prática para ver se é ruim mesmo. Pois é. Então, não era uma exigência de Deus, né? Para que eles vivessem daquela forma, porque os recabitas eram israelitas. Então, eles receberam a promessa de Deuteronômio 6, que eles iam ter fartura, casa, iam ter bens, entendeu? Eles receberam tudo isso de promessa. Então, eles não precisavam fazer esse voto, mas fizeram. Entendeu? É louco. Eles tinham a promessa, abriram mão dela para escolher um modo de vida, entendeu? Que agradasse mais a Deus. Tá ligado? E isso coloca mais peso ainda quando a gente compara com Judá. Entendeu? Então, como eu disse, na terra prometida eles teriam casas bem construídas, plantações de abundância, bens dos mais diversos, fartura de alimento, entendeu? E a vida deles era muito parecida com a do Nazireu. O Nazireu era um pouco diferente, porque os recabitas são uma família, e o nazireado, que fala, que é o voto do Nazireu, a gente fala nazireado, ele é por um tempo determinado ou é vitalício, né? Em alguns casos específicos, como de Samuel, ou de Sansão, todo mundo sabe, o João Batista, né? Então, mesmo que diferindo um pouco, se assemelha muito ao voto nazireu. É uma curiosidade que eles não colocam aí. Em se distinguir da maioria das pessoas, né? Beleza, então os recabitas, resumindo, como é que eles viviam? Eles eram nômades, né? Da região da Palestina, viviam como nômades, não tinham morada fixa, não construíam casas, não plantavam nada, né? Isso não era uma exigência de Deus, porque eles tinham acesso à promessa, e eles se assemelhavam muito com o modo de viver dos nazireus. Se você quiser um exemplo físico para entender como eles viviam, você pode olhar para o exemplo dos nazireus. Eles viviam muito parecidamente com eles.
tópico 3, os recabitas e os seus valores. A identificação dos valores dos recabitas passa, em primeiro lugar, por relembrar ordenadamente daquilo que eles abriram mão em cumprimento à ordem de seu líder fundador. Já sabemos que os recabitas não bebiam vinho, não construíam casas e não plantavam vinhas. Deus não exigiu que esse grupo vivesse dessa forma. Essa atitude parece exagerada e sem propósito. Contudo, no que se refere a não beber vinho, essa comunidade estava obedecendo à voz de seu líder em uma orientação de sabedoria e que não desonrava a Deus. Quanto a não construir casas, eles demonstraram desapego às coisas transitórias dessa vida. Inquestionavelmente, essas atitudes estiveram pautadas em valores que fundamentavam a vida dos recabitas, tais como obediência, vida separada, e não agir imoralmente, não cair na idolatria. Estes valores contribuíram para que Jeremias tomasse essa comunidade como exemplo de fidelidade e de advertência a Judá. Então vamos ver, os valores deles. Eu acho interessante, deixa eu ver, a lição aqui eu só leio depois. Não, só leio depois, perdão. Mas, só a gente reforçando aqui, porque eu dei um resumo bem completo. Os valores deles, eles não, a lição fala aqui que Deus não exigiu aquilo deles, como eu expliquei. E ela fala algo a mais sobre isso não desonrar a Deus. Mas por que isso desonraria a Deus? Eu não sei se vocês sabem, mas é muito comum hoje em dia, a gente, por exemplo, um casal ele decide fazer um namoro de corte, ou seja, não beijar até o casamento. Namoro de corte é isso. Aí muita gente olha e fala, meu Deus do céu, pra que isso? Que exagero, né? Eu já fui uma dessas pessoas de julgar o namoro de corte, porque eu também sempre fui muito desesperado. Mas, porque eu já tive que esperar esse tempo todo, eu vou ter que ficar esperando até o casamento. Claro. Eu fiquei... Esperei para esperar. Eu apontei o dedo assim mesmo. Mas, assim, é como a própria lição diz, entendeu? Não desonra a Deus. Muitas pessoas hoje em dia veem outras fazerem votos, coisas entre ela e Deus, e querem dizer se aquilo é muito ou se aquilo é pouco. Entendeu? E muitas vezes a gente faz isso sem querer. Porque a gente é muito acesso à internet, a gente vê muitas outras pessoas. Essa semana eu vi a postagem de uma mulher falando sobre, saiu a nova temporada de Stranger Things e tal, e não sei o que, e aí ela fez um vídeo falando que Deus a incomodou sobre aquilo. E aí a galera foi para os comentários tentar convencer ela de que isso estava errado, e que era exagero, e que isso era que ela estava querendo ser santa demais, e não sei o que. Santa demais. Só que foi com ela. Isso não está errado para ela. Porque, por exemplo, qual prejuízo ela está causando? A ela mesma ou a outro? Não assistindo uma série? Nenhum. Ela pode estar trazendo algum benefício para ela mesma. Ou, por exemplo, sei lá, Deus foi e te incomodou que você não pode ter mais rede social. Aí você vai e comenta para alguém, não, mas você está querendo... Exagerado. Você está exagerado, isso é demais. Você quer ser santinho. Não, cara, talvez o mesmo conceito. O que você vai estar fazendo? Desonrar Deus? Não. Então, meu amigo, faça. Se há algo que para você está honrando o nome de Deus com a sua decisão, faça, não tem porquê. Não tem porquê convencer outra pessoa, não tem porquê não fazer, só que vai explicar isso hoje. Olha, eu decido não fazer isso, eu decido não beber. Como? Cara, mas só um pouco. Não, mas não, eu não. Cara, mas só um pouquinho, cara. Você nunca experimentou nem para saber o gosto? Não. Aí, assim, é onde o mundo, de alguma forma, tenta, às vezes, nos moldar de acordo com ele. E nós, vocês,
vocês viverão experiências que Deus vai direcionar apenas para vocês. E aí, se não for uma doutrina bíblica, aplicar a outra pessoa é muito mais complexo do que você imagina. Então, por exemplo, se Deus pode ser que te incomode, João, a viver um namoro, como é que é? Acordo, isso. E é isso. Pode não ser a regra aplicada ao nosso querido amigo Luiz Otávio. Pode ser. Mas se Deus direcionou você a isso, aí você vai fazer aquelas perguntas. Isso honra a Deus? Sim, honra. Isso é um compromisso entre eu e Deus ou um compromisso entre Deus e meu povo? Não, entre eu e Deus. Tá, então você responde o checklist ali rapidinho. Se no final de tudo você tem mais benefício do que prejuízo, ou neste caso você só tem os benefícios, pronto, vambora, não tem B.O. O que o Vinícius falou, gente, agora falando bem de algo pessoal mesmo, o que o Vinícius falou é muita verdade. Se você quer viver algo assim profundo com Deus, cara, você vai ter que entender que tem coisa que assim, Deus vai mandar você fazer coisa que às vezes pessoas que você considera tipo líderes espirituais seus, Te admira, que te ensinam, que te guiaram por muito tempo, não vão concordar. Entendeu? Isso é muito sério, cara. Porque se a pessoa vive só na base do pastor, só recebe da Bíblia do pastor, só recebe do Anderson, só recebe do fulano, só recebe quando vem na igreja, ele não tem base nenhuma. só o filé mignon. Só o filé mignon. E é aquele comediante só o filé mignon. Só o filé mignon. Entendeu? Então, como é que uma pessoa assim vai viver algo profundo com Deus, quando Deus fala, ó, você vai viver um namoro de coach. Aí na igreja fala que aí todo mundo na igreja não vive isso. Aí você vai lá e não vou fazer um namoro de coach. Não, mas não precisa. Pelo amor de Deus, não precisa. Pra que você está fazendo isso? Não, porque Deus. Deus. Você tem certeza que foi Deus? Namoro nem na Bíblia tem, moço. Pois é. Então, assim, algo pessoal de mim mesmo, porque eu vivo muito isso. Isso é algo que eu me deparo muitas vezes na minha caminhada. Coisas que Deus pede para eu fazer, que se eu tentasse explicar, Você só era doido. eu ia ser tirado para doido. Ia ser tirado para doido. Então, busquem uma intimidade com Deus. Profundidade. Busquem uma profundidade, porque Deus ele quer ver coisas extraordinárias com todo mundo. Só que ele precisa de uma base. Você não pode ser só o filé mignon. Se você não tiver uma base, Deus não vai conseguir falar uma coisa para você. Deus é perigoso. Ele fala uma coisa para você, você fala que é o diabo. Aí pronto, aí você blasfemou. Parabéns. Você é aquela, né? É igual, não sei se vocês já viram, o pessoal contando as experiências de quando se depararam com um anjo. Imagina você Imagina. Vamos colocar como exemplo. Eu, com a espiritualidade que eu tenho hoje, eu vi um anjo pessoalmente. Você praticamente é vaporizado, meu amigo, de medo. Agora, se você tem um contato, um convívio com Deus, sabe que essa realidade, ver um anjo é uma possibilidade, anjo é do céu, aí você tem, de certa forma, estrutura para vivenciar uma experiência com Deus. Se você não tem estrutura, não busca uma estrutura, não adianta querer viver nada. Não adianta querer viver nada. Porque Deus não tem o que apoiar em você. Deus vai olhar para você, o Jordan quer interpretar sonho. Mas, rapaz, eu vou te falar um negócio, rapaz. O Jordan, ele fala que quer interpretar sonho na igreja, a hora que o pastor fala para ele fechar o olho e não olhar para ele mais. Mas em casa ele não pede, ele não busca na palavra, ele não busca relacionamento. Aí Deus vai te dar isso aí para quê?
perigoso você desviar da igreja. É perigoso você desviar. Ele Se dá o dom abrir- pra você se desviar da abrir- igreja. É perigoso você abrir um centro de interpretação É. de sonho, achando que isso aí veio do nada, e porque você não tem estrutura para lidar com isso. Então, o que Deus vai fazer com você? É, Entendeu? pra que você Ele quer isso? sabe disso. Sabe, pra que você Pra quer que ele isso? vai arrumar problema pra cabeça? Vou dar pro John um dom, por exemplo, eu vou dar ao John o dom da sabedoria. Fala, não, Deus pensa, eu não vou dar não, se eu der ao John o dom da sabedoria, ele vai querer usar para inflar o próprio ego. Não vou dar não. Aí Deus vai lá, Não, pega, agora, isso aí, tipo assim... pega o livro do seu sonho e fala, não, meu amigo, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo. Pois é. E assim, nessa ocasião, gente, Deus ele não dá o dom e torce para você dar certo com ele. Não. Porque a gente está falando de glória. Entendeu? Glória. Glória é dele. E ele isso ele não faz caminho aqui nem lá. Não há acordo, né? Não tem acordo. A glória é só dele. Se ele vê que quando ele conceder algo a você, aquilo vai tirar a glória dele, ele não vai tirar. Não dá de jeito Não nenhum. dá de jeito nenhum, cara. Moisés bateu na pedra ao invés de encostar e não entrou na terra prometida. Pra você ter uma ideia. Só o cheiro. Deixa eu só ter o Só cheiro. o cheiro, cara. Entendeu? Então Deus ele não vai ficar brincando, não, eu vou dar esse dom, ele vai ajeitar. Não. Não é assim. Mas enfim. Porque é perigoso pra você. E pra gente. É perigoso pra gente. Pra gente. Entendeu? Então a gente estava aqui no treino. 3 pra frente. 3 pra frente, né?